Então, na aula de hoje, nós vamos falar de mais um tópico aí dentro da cultura da banana, que é sobre as doenças. A primeira doença que nós vamos começar a falar é a cigatoca amarela. Todas essas doenças são muito comuns de ocorrer na cultura da banana aqui no Brasil. Cigatoca amarela, mal do Panamá, cigatoca negra e também os nematóides. A cigatoca amarela, ela é a doença que tem maior ocorrência no Brasil, sendo conhecida também como cercosporiose ou mal da cigatoca. Tem uma distribuição endêmica no país, né? Só que para entender, pessoal, a endemia é diferente de epidemia, por ser um caráter contínuo e restrito a algumas áreas aí do Brasil, tá? A cigatoca amarela, ela é causada pelo fungo Mycoplasma musicola. Essa é a espécie de fungo que é o agente causal dessa doença. Como vocês podem lembrar, para ocorrer uma doença tem que ter a planta hospedeira susceptível, o patógeno, né, o agente causal, que no caso é esse fungo, e temos que ter o clima favorável. O clima favorável para a ocorrência dessa doença é chuva, orvalho e temperaturas aí mais elevadas. São fatores que, aliados ao hospedeiro susceptível e à presença do patógeno na área, vai ocorrer a doença. Nessas imagens, vocês veem sintomas de lesões típicas da cigatoca amarela. Nessa imagem à esquerda da tela de vocês estão vendo pequenas estrias amareladas. Isso aqui é quando começa a aparecer o sintoma da cigatoca amarela na bananeira, na folha da bananeira. É uma doença restrita às folhas, tá? Restrita a esse órgão vegetal, as folhas. Ela não vai afetar o pseudocaule, nem vai afetar raiz, vai afetar apenas folha. Não afeta também fruto, tá? É uma doença das folhas da bananeira. Então, o início, quando o fungo contamina essa folha, e esse fungo vem pelo vento, os esporos desse fungo vêm pelo vento, vem por muda que já está contaminada, os esporos vêm ali nessas mudas e vai esparramando nas plantas dentro da lavoura. Se você planta um talhão novo, muda certificada, sadias, mas você tem um talhão do lado, com bananas já em produção, e tem a presença da cigatoca amarela, os esporos vão ser levados pelo vento e chegando ali nas folhas dessas bananeiras que foram recém-plantadas. Então, é uma doença que, se você tem um caso dentro da sua área, vai esparramando. Por isso que a gente vai falar das medidas preventivas e também curativas, né? Porque não é a doença que vai matar a bananeira, como é o mal do Panamá. Ela tem condição de você recuperar a planta, pulverizando aí fungicidas curativos, fungicidas protetivos, tirando as folhas com sintomas da área, tá? Então, no início, é só esses pontinhos amarelos. O primeiro sintoma que observa na parte superior da folha é essas pequenas estrias amareladas. Quando a doença vai desenvolvendo na folha, ela vai matando e vai matando o tecido foliar e vai causando essas manchas necróticas. E essas manchas, elas são circuladas por esse halo amarelado, por isso que ele tem esse nome popular de cigatoca amarela, tá? Então, você observa ao longo da folha essas lesões necróticas que o tecido morreu aqui nessas manchas, né? O fungo vai matando o tecido da folha e vai tendo esse halo amarelado em volta dessas lesões. Isso é característica típica aí da cigatoca amarela. Então, como eu mostrei na imagem anterior, o sintoma inicial é aquelas leves descolorações em forma de pontos entre as nervuras, né, secundárias, na segunda a quarta folha da planta de bananeira. A partir da folha mais velha, até a folha mais nova da bananeira. Essa descoloração ela vai aumentando, como vocês viram na folha ali, até começar a observar uma estria de tonalidade amarela, e com o tempo essas estrias de tonalidade amarela passam para marrom, porque o tecido morre ali, e ficam com essas manchas necróticas de coloração escura, circundadas por esse anel amarelo. O dano, né, como está afetando o órgão responsável pela fotossíntese,
nós temos danos na produtividade da cultura pela morte prematura de folhas, reduzindo a área de fotossíntese, então causando redução da área de fotossíntese, redução do número de frutos produzidos na penca, reduzindo o tamanho desses frutos, o diâmetro desses frutos. Os prejuízos causados pela cigatoca podem ser da ordem de 50% da produção, perda, né? Por não produzir, porque perdeu muita folha, isso em casos de que não teve ali um cuidado no controle dessa doença inicial, deixou alastrar muito a doença na área, né? E até 100% de perda, dependendo de variedade, que é muito suscetível à cigatoca amarela. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que tem algumas variedades de banana que são mais resistentes e mais sensíveis à cigatoca amarela, cigatoca negra, mal do Panamá. A outra doença que nós vamos falar é a cigatoca negra. Ela é mais grave e mais temida doença foliar das bananeiras. E no Brasil, ela foi constatada só em 98, no estado do Amazonas. Hoje, ela está alastrada em praticamente todos os estados brasileiros, até o nosso estado, Minas Gerais. O fungo causador da cigatoca negra, ele é do mesmo gênero do causador da cigatoca amarela, mas é outra espécie, é o Mycopharella fijiensis. O desenvolvimento das lesões da cigatoca negra e a disseminação são influenciados por também fatores ambientais, como a gente disse. Para ter a doença, tem que ter um ambiente favorável, que é um clima úmido, temperaturas elevadas, e o vento é um fator que favorece espalhar os esporos desse fungo, do Mycopharella fijiensis, assim como lá o causador da cigatoca amarela, dentro da área. Outras vias importantes da disseminação dessa doença. Folhas doentes utilizadas em barco, caminhões, por exemplo, lá no Amazonas, né? Usa muito a folha de bananeira para forrar barcos, e isso leva doença de uma região para outra. Forra lá o barco para transportar banana, por exemplo, com folha de bananeira infectada. Vai levando a doença de um local para outro. Dessa forma, pessoal, vai disseminando. Mudas também doentes, né? Aquela questão simples que eu falei para vocês, da necessidade de escolher mudas sadias, né? Em talhões que não tenha o histórico dessas doenças é muito importante, porque uma muda que está lá já com... Você não está vendo nenhum sintoma lá na muda do tipo chifrinho, porque inclusive a muda do tipo chifrinho, ela tem só aquelas folhinhas que são fininhas, que não tem o limbo desenvolvido. Mas quando você leva essa muda, que aparentemente está sadia, mas se você tirou de uma área que tem a presença desses fungos, que causam cigatoca negra, amarela, mal do Panamá, você vai estar levando ali para dentro da sua área. E aí começa ali poucas plantas doentes, e aí, se não tem o controle adequado, vai esparramando para as outras plantas, se torna um problema maior. O sintoma da cigatoca negra nas folhas da bananeira, eles se assemelham aos sintomas da cigatoca amarela. As infecções ocorrem nas folhas mais novas da planta, entretanto, diferentemente da cigatoca amarela, os primeiros sintomas aparecem na face inferior da folha. Vocês viram lá que da cigatoca amarela a gente vê na parte superior. Você olha por cima da folha, você vê o sintoma. Na cigatoca negra, os primeiros sintomas a gente vê por baixo da folha, com estrias enegrecidas, diferentemente da cigatoca amarela, que a gente vê aquelas linhas amareladas na parte superior da folha. Aqui mostrando, ó, essa aqui na parte inferior da folha, começa a observar esses sintomas da cigatoca negra. Na cigatoca amarela, a gente observa aquelas estrias na parte superior da folha inicialmente. Com o avanço da doença, a folha vai tendo esse aspecto aqui, pessoal. Uma necrose enegrecida, tá? Essa coloração enegrecida em volta do ponto necrótico. Estão vendo aqui? Tem até umas partes amareladas, mas o que envolve a lesão, por fora da parte necrosada, nós temos aí essa coloração escura. E esses nomes, pessoal, cigatoca negra, cigatoca amarela, são apenas nomes populares, né? Em outras regiões do mundo, essas doenças têm nomes populares diferentes, que a gente vai conseguir ler um artigo, por exemplo, que foi escrito lá
na Ásia, né? E falando dessa doença, pelo agente causal, que foi descrito, Mycoplasma afigensis, né? A gente consegue identificar que é a mesma doença. Mas os nomes comuns são diferentes em cada país, né? As perdas com relação à cigatoca negra têm variação de 70% a 100% para as variedades mais sensíveis, prata e do grupo Cavendish. No grupo Cavendish engloba a banana nanica, a banana nanicão, né, a grande nine também. Só que esses danos, pessoal, nessa ordem de 70% de perda de produtividade a 100%, ocorrem quando não tem um manejo adequado. É uma doença, como eu disse, que ela não vai matar a planta se tiver um controle. Tem controle curativo, tá? Diferentemente do mal do Panamá. A planta infectada, acabou para ela. Todas as medidas têm que ser preventivas do mal do Panamá. A cigatoca negra vem atacando variedades tradicionais plantadas aqui no Brasil, né? Por exemplo, das do grupo terra, que são consideradas resistentes à cigatoca amarela, tá? Sem problemas, Luiz Otávio, tranquilo, tá? Controle das cigatocas, tanto da cigatoca amarela como da cigatoca negra. Para controlar essas duas doenças fúngicas da bananeira, primeiro tem que lembrar que a gente não tem uma fórmula mágica de controlar essas doenças, assim como de toda doença de planta, né? O ideal sempre é envolver várias medidas de controle, manejo integrado de doenças. O primeiro manejo é o cultural, para reduzir a formação de microclima favorável. Falando lá que o microclima, que na verdade as condições ambientais para essa doença é umidade alta, temperaturas elevadas. Então, muitos casos, a questão é plantar em áreas com boa drenagem do solo, porque o excesso de umidade ali da área pode favorecer a ocorrência dessa doença, tá? Combate de plantas infestantes, porque as plantas infestantes, além de competir com as bananeiras por água, luz, nutrientes, espaço, tudo que a gente já falou, né? Elas também favorecem o desenvolvimento dos fungos, porque muitas plantas daninhas são hospedeiras secundárias dos fungos que causam a cigatoca negra e a cigatoca amarela. A desfolha sanitária. A desfolha é um trato, né, cultural que a gente até estudou nas aulas de tratos culturais da bananeira, que é comum de ser feito no pomar de bananeira para tirar as folhas já velhas, mas também ele é realizado, a desfolha, para eliminar folhas que estejam com sintomas da doença. E você eliminando essas folhas com sintomas, você vai estar reduzindo a fonte de inóculo desse fungo, desses dois fungos, né, que causam essas duas doenças, para as folhas mais novas da bananeira, da própria bananeira, que não esparramam para as bananeiras ali que estão próximas. Então, quando o grau de incidência for alto, extremamente alto sobre a folha, considera-se retirar toda a folha. Uma folha que está muito afetada, com muito sintoma da cigatoca, retirar toda a folha. Agora, se tem uma folha lá que só está a apical dela, a parte final ali da folha infectada, pode-se tirar só aquela parte afetada. Agora, se tem uma folha muito infectada, recomenda-se retirá-la toda. Retirar ela, não é só deixar ela lá no campo, retirar ela da área, tá? Levar ela para bem longe, se possível, enterrar essas folhas, porque os esporos não saiam e não infectem outras plantas. Tem que tirar, não é só cortar e deixar ela no chão dentro da lavoura, não. Outra tática cultural, né, é a nutrição adequada. A gente sabe que planta com uma nutrição adequada, ela tem capacidade de resistir mais às doenças. Questão de sombra. Plantas mantidas sob condições sombreadas, foi identificado pouco ou nenhuma doença. Por exemplo, uma faixa de bananeira plantada perto de uma mata, observou que essa condição ali
desfavorece o desenvolvimento patógeno, porque fica uma temperatura mais amena, né? E o fungo precisa de uma temperatura um pouco mais elevada. Isso deve pela e também outro aspecto, né, é que quando está próximo a uma mata, reduz ali a chegar ao orvalho, formação de orvalho nessas plantas de bananeira. E aquele orvalho que fica sobre a folha, aquela umidade sobre a folha da planta, é um aspecto fundamental para acontecer, um aspecto ambiental bem decisivo na ocorrência dessas infecções. Nessa tabela aqui, vem as variedades de bananas mais comuns aí, plantadas no Brasil, outras menos comuns, o grupo genômico, o porte, e aqui, lateralmente, vocês estão vendo essas letrinhas em cima, acompanhe comigo. SA, SN, MP, MOCO, NEM e BR. Deixa eu explicar o que significa essas siglas, né? O SA é cigatoca amarela, representa ali qual que é a característica na prata, ela é susceptível à cigatoca amarela. O SN, cigatoca negra, a prata, ela é altamente susceptível à cigatoca negra. MP é mal do Panamá, a prata ela é susceptível ao mal do Panamá. Esse moco é a doença, né, do moco da bananeira. O NEM aqui é nematóide, tá? E o BR é uma praga, já não é uma doença, é a broca do rizoma. Nós vamos estudar lá em pragas, na próxima aula que nós vamos ter teórica, tá? Então, só falando aqui, vamos o exemplo então, da prata. Ela é muito susceptível à cigatoca amarela, altamente susceptível à cigatoca negra, susceptível ao mal do Panamá, susceptível ao moco, resistente a nematóide e muito resistente à broca do rizoma, que é o conhecido popularmente como moleque da bananeira, que é um coleóptero que na fase larval destrói ali o rizoma da bananeira. Vamos pegar um outro exemplo aqui, bem comum de nós encontrarmos aí no mercado, né? A nanica. Susceptível à cigatoca amarela, altamente susceptível à cigatoca negra. Quando a gente fala altamente susceptível, é um grau a mais de susceptibilidade que é susceptível, tá? Resistente ao mal do Panamá. Inclusive, quando a gente for falar daqui a pouquinho sobre o mal do Panamá, uma das táticas é plantar variedades resistentes. E a nanica, a nanicão, a grande nine, elas são resistentes ao mal do Panamá, que é uma doença ali dos vasos condutores, né? Que causam a morte na planta. Não tem recurso, depois que ela está contaminada, a planta morre. A nanicão, ela é susceptível ao moco, susceptível ao nematóide e susceptível à broca do rizoma, que são uns exemplos para a gente ver que existe materiais mais resistentes e mais susceptíveis. Vamos dar um exemplo de resistente, né, à cigatoca amarela e à cigatoca negra. Deixa eu achar uma aqui. A prata caprichosa, tá? Ela foi melhorada, esse material, ela apresenta resistência à cigatoca negra, resistência à cigatoca amarela, as duas cigatocas. Ela é susceptível ao mal do Panamá, ao moco, e não tem dados aí com relação à resistência à nematóide e também à broca do rizoma. Outra medida de controle, a gente falou das culturais, e uma delas é também o plantio de material mais resistente na área, tá? É uma área que tem incidência muito alta desses problemas sanitários, cigatoca. Então, uma das alternativas é plantar uma variedade resistente a essas doenças. E outra medida aí que pode integrar esse manejo de doenças é o uso de fungicidas. Ele ainda, os fungicidas registrados para a cultura para o controle dessa doença é uma arma importante, tá? Principalmente no tratamento de variedades susceptíveis. Entre as recomendações para aplicação de fungicida inclui o seguinte: direcionamento do produto, a pulverizar eles diretamente nas folhas que é a área atingida. O produto deve ser aplicado nas folhas mais novas, a folha vela, que é a folha mais nova, a 1, a 2, a 3, visto que é por meio delas que a infecção começa. As pulverizações mais eficientes são aquelas realizadas via aérea, pelo porte da bananeira,
pela dificuldade de ter um implemento, um pulverizador eficiente para pulverizar a parte aérea, principalmente para bananeiras que têm um porte mais alto, né? Ficaria difícil isso de forma mecanizada, com um pulverizador ali tracionado pelo trator é difícil. Pulverização manual, então, mais difícil ainda na bomba costal, né? Então, as formas de pulverização mais eficiente é a via aérea, tá? A aviação agrícola aí fazendo a pulverização desse fungicida via aérea. É a forma mais eficiente de ter uma cobertura sobre essas folhas, fazendo o tratamento e também tem fungicidas para prevenir a infecção. As épocas de controle. A incidência da cigatoca é influenciada pelas condições ambientais, como eu disse, temperaturas mais elevadas e umidade. Isso são condições que nós temos aqui no sudeste brasileiro, muito típicas do verão. Então, esses controles preventivos têm ocorrido priorizando o período de verão, que é o período mais chuvoso. O sistema pré-aviso biológico prevê o acompanhamento semanal mediante avaliação de sintomas na área, né? Olhando aleatoriamente algumas folhas, as folhas 2, 3 e 4, de 10 plantas previamente marcadas, aleatórias, não é só olhando 10 plantas de uma linha, é aleatório ali dentro do talhão, para observar se tem sintomas iniciais. À medida que observa sintomas iniciais em plantas dentro da área, vem com pulverização de fungicida. E muitos produtores fazem a pulverização preventiva com fungicidas que são protetores para evitar a infecção dessas doenças. A terceira doença que nós vamos falar é o mal do Panamá. É uma doença extremamente danosa para variedades susceptíveis, como a banana maçã, a mais susceptível, tá? O mal do Panamá também é uma doença fúngica, assim como as doenças que nós estudamos anteriormente, a cigatoca negra e amarela, causada pelo fungo Fusarium oxysporum da subespécie cubense. Esse Fusarium oxysporum, a gente já estudou ele em outras culturas. Lá em olericultura a gente falou que ele é o agente causal da murcha do Fusarium no tomate. Nós já falamos dele em outras culturas. Então, só que é uma subespécie, uma variação dessa espécie que se adapta às bananeiras, tá? Está disseminado esse fungo em todas as regiões produtoras de banana no mundo. O fungo pode sobreviver no solo por mais de 20 anos. A gente sabe que Fusarium oxysporum, lembra das aulas do ano passado de defesa sanitária, que tem alguns patógenos que são parasitas facultativos, e o Fusarium é um caso desses. Na ausência do hospedeiro, ele vive em restos de cultura, no solo, em matéria orgânica. Na hora que tem a cultura ali, e um dano no sistema radicular causado por um nematóide, um dano ali causado por um processo de trato cultural, vai possibilitar a entrada desse fungo na planta. Além dele, também sobrevivem plantas daninhas, que são hospedeiros intermediários. No Brasil, diversas variedades tradicionais, como a maçã, são muito susceptíveis à doença. Vocês vão lembrar que ano passado, na aula de defesa sanitária, eu levei vocês para ver uma banana maçã lá na nossa área de cultivo, que estava com todos os sintomas de mal do Panamá. As folhas mais velhas já fechadas, mortas, né? Que ocorre o sintoma de guarda-chuva, que vai morrendo as folhas e vai fechando, até que todas as folhas da planta estão mortas, e a gente observa uma rachadura do pseudocalvo. Já vou mostrar essas imagens para você. As principais formas de disseminação dessa doença são contato das raízes de uma planta sadia com a planta doente, ali na área. Por isso que é bom eliminar a planta doente assim que observa os sintomas. As plantas, o crescimento radicular da bananeira ele é muito ali superficial. Tem um raio ali grande de crescimento dela, sendo que vai encostar nas raízes de outras plantas ali dentro do talhão. Então, a raiz de uma planta doente encostando ali com a planta sadia, tendo ali um contato, um ferimento nessa raiz, por um nematóide, vai possibilitar a passagem desse fungo de uma planta doente para uma planta sadia. E aí vai alastrando a doença dentro da área. Pelo uso de mudas já contaminadas, você planta lá uma muda contaminada.
o fungo foi trago para dentro da sua área e vai continuar ali infectando a sua planta que você plantou e as outras também que eram sadias. Esse fungo vai disseminando ali na sua área. Pelo uso de ferramenta de desbaste contaminado. Lembram que na aula passada nós falamos das tratos culturais dentro da lavoura, que é o desbaste de mudas, deixando ali só 3, né? A planta mais velha, que é a mãe, que é chamada de mãe, a filha, que brota do rizoma da mãe, e a neta, que brota do rizoma da filha. As outras são cortadas. Se a ferramenta você cortou ali com o podão, com o facão, uma planta que está infectada com o Fusarium oxysporum, subespécie cubens, e vai cortar uma planta sadia, você está levando o fungo que vai contaminar. O fungo é disseminado pela água de irrigação, ocorre ali uma chuva, uma alta quantidade de água ali no solo, o fungo vai disseminando ali no solo, tá? Assim como o preparo do solo, movimentação antes de plantio ali de aeração, gradagem, fazendo suco também, você vai esparramando esse fungo que está no solo. É um fungo que vive no solo antes de ter a planta hospedeira. Um hospedeiro aí, um parasita facultativo. Os principais sintomas do mal do Panamá é rachadura no pseudocaule, a quebra da folha, que fica um aspecto de guarda-chuva fechado, e manchas vermelhas no interior ali na parte vascular. Quando você corta o pseudocaule, vê manchas avermelhadas, que eu vou mostrar para vocês. E murcho e amarelecimento foliar. Quando observa-se na planta as folhas caindo, que nessa imagem aqui, as folhas mais velhas já caídas, murchas, né? Vai fechando, porque não está chegando a seiva nas folhas, então elas começam a murchar e a quebrar. E essa rachadura lateral aqui indica infecção por mal do Panamá. Esses sintomas juntos, folhas fechando, amareladas, morrendo, que é efeito guarda-chuva, e também a rachadura aqui no pseudocaule. Uma planta dessa, quando você parte o pseudocaule dela, você vai observar essas manchas avermelhadas, essa coloração avermelhada no sistema vascular da planta, porque é um fungo que afeta o sistema vascular. E ele vai interrompendo o fluxo de seiva. Dessa forma, a planta morre. E aqui a planta já com um sintoma bem desenvolvido, as folhas todas mortas. As mais novas estão meio amarelecidas aqui, mas vão morrer, né? Não estão tendo nem mais função aí de fotossíntese. As outras todas mortas. Esse efeito guarda-chuva, vão fechando. Então não existe medida curativa para essa doença. São todas medidas preventivas, tá? Banana maçã, quando tem ocorrência dessa doença na área, 100% de perda, tá? Porque é muito sensível. A banana maçã é a primeira a morrer quando tem a ocorrência dessa doença na área. Controle, até coloquei aqui bem em caixa alta, ó, tudo preventivo, são controles preventivos, não existe um método curativo de uma planta com essa doença. Primeira coisa, alta incidência de mal do Panamá no seu pomar. Plantar variedades resistentes. Isso, pessoal, não vale só para lavouras comerciais, não. Até para o plantio ali doméstico. O plantio nas suas áreas de quintal, na fazenda, até no seu quintal e na cidade mesmo. Se você já teve problema com o mal do Panamá, não insiste em plantar banana maçã. Coloca uma outra variedade, uma nanico, uma nanicão, que ela é resistente ao mal do Panamá. Então, se eu tenho muita ocorrência naquela área, não insiste em plantar, dá um tempo, deixa anos aí sem plantar, para ter uma redução do inóculo, né, desse fungo, e depois volta a plantar com todos os cuidados. Muda sadia, controle de nematóide, porque os danos causados pelos nematóides ali no sistema radicular é a porta de entrada que o fungo precisa na planta. Então, evitar plantar em áreas com histórico. Se tem área que já teve ali, mesmo plantava banana maçã que morreu tudo. Eu acho que é mal do Panamá pelo sintoma. Não volta a plantar. Isso aí é jogar dinheiro fora, né, para uma lavoura comercial. Por um plantio aí caseiro, na sua horta, você vai simplesmente não colher, né? Você tem essa incidência recente. Pouco ano passado, ainda está tendo planta morrendo com o mal do Panamá, não volta a plantar banana maçã, não. Planta variedades resistentes. Mudas certificadas, aquelas micropropagadas são ótimas para você iniciar um talhão,
isento de mal do Panamá, né? Só que esse fungo pode estar no solo. Tive um plantio 2 anos atrás de banana maçã, tive a incidência de mal do Panamá. Vou comprar só a muda micropropagada que vem tudo sadia, mas esse fungo possivelmente está ali no solo. Então, muda certificada é um primeiro passo, só que eu posso ter ocorrência dessa doença, porque tenho a condição desse fungo estar ali, porque ele vive até 20 anos no solo sem planta hospedeira, né? Outro ponto, corrigir o pH do solo, mantendo ele próximo à neutralidade, que essas condições, é claro, quando você faz a calagem, fornece cálcio e magnésio, essas condições são menos favoráveis para o desenvolvimento desse fungo, do Fusarium oxypode. Altos teores de matéria orgânica no solo. Quando você adiciona matéria orgânica no seu plantio de bananeira, nessa matéria orgânica tem muitos micro-organismos benéficos. E eles vão competir ali nesse espaço do solo, pela sobrevivência, pelo espaço, com esses micro-organismos, com esse micro-organismo que causa o mal do Panamá. Então, para essa competição ali, reduz a incidência também, quando você adiciona matéria orgânica. Controlar o nematóide, porque o nematóide danifica a raiz e auxilia na penetração desse fungo na planta. Porque ele entra pelo sistema radicular, ele não entra ali pela folha, esse Fusarium oxypode, ele vai entrar pelo sistema radicular porque é um fungo que está no solo. Plantas bem nutridas, né? Outro aspecto, sempre com uma boa relação potássio, cálcio, magnésio, equilibrada ali na planta, para também uma forma da planta conseguir resistir mais a essa doença, a esse patógeno. Quando tem ocorrência dessa doença em algumas plantas dentro do talhão, o recomendado é erradicar essas plantas doentes, utilizando um herbicida para evitar a brotação do pseudocálio, para não ter ali filho, neto dessa planta, porque já vai nascer doente, né? Isso reduz a propagação da doença dentro da área. Tá? Vai evitar ali que pelo contato da raiz da planta doente com a planta sadia tem uma propagação. Então, erradica as plantas com sintoma. Na área erradicada, na hora que você cortou aquela planta doente, aplicar calcário, cal hidratado e matéria orgânica. Já para você ter ali um efeito, porque o pH próximo à neutralidade evita, ele não é um ambiente bom para esse fungo desenvolver, e a matéria orgânica para você adicionar outros micro-organismos benéficos e reduzir o desenvolvimento desse fungo ali no solo. Agora vamos falar dos nematóides. Aí, como vocês estão vendo na ilustração, a banana olhando numa lupinha, claro, ali uma ilustração, esses nemateumintos que causam aí danos à bananeira. Tem 43 gêneros de nematóide que já foram observados nas raízes de bananeira. Os gêneros, mas são o que vamos destacar aqui os principais, tá? Que mais tem ocorrência no Brasil. O Rhodopholos meloidogene, que é um nematóide de galha, o Eliticolencos, Rotilencos, Pratilencos. Então, esses são os principais gêneros que já foram observados em raízes de bananeira no Brasil. A gente sabe que o problema do nematóide, ele é porta de entrada para doença, redução de área de absorção de água e nutriente, reduz a fixação da planta no solo, ficando mais susceptível a tombamento na fase de produção. Então, não vai produzir igual. Uma planta afetada com nematóide vai ter sintomas de deficiência nutricional, porque ela não está absorvendo as quantidades adequadas de nutrientes. Os nematóides que causam mais danos na bananeira. O Rhodopholos similis, que é o nematóide cavernícola, o meloidogene, várias espécies do gênero meloidogene, que é os nematóides de galha, o Eliticolencos multicinctus, o nematóide espiralado, são os mais comuns. Dos meloidógenes, desse gênero, né, os mais encontrados na bananeira é o meloidogene incógnita e o meloidogene javani. A intensidade de danos na planta vai depender da população de nematóide existente na área. E isso, pessoal, uma das formas de disseminação dos nematóides é por mudas convencionais, a chifre, chifrinho, chifrão, que já vem ali com nematóide, tá? Então, por isso que a gente fala, muda de qualidade é muito importante. Aqui os danos eu já expliquei para vocês, né?
vai ter dano do sistema radicular, afeta toda a planta. Baixa produtividade, observa como se fossem sintomas de deficiência nutricional, né? Clorose foliar, diminuição do tamanho da planta, porque ela não está tendo suprimento suficiente de água e nutriente, porque o nematóide está destruindo sua raiz, né? Redução de perfilhamento, né? Formação ali de poucos filhos, netos, atraso na emissão dos cachos e atraso na maturação dos cachos, despauperamento de raízes, porque os nematóides vão matando a raiz, vai reduzindo a raiz, isso reduz a sustentação da planta, murcha da planta, mesmo na presença de irrigação adequada, sintomas de deficiência. Aqui mostrando, né, uma raiz com sintoma de nematóide, e aqui mostrando o ciclo de vida do nematóide do gênero meloidógeno. Os nematóides, né, penetram na raiz, acasalam. Aqui, primeiro eles desenvolvem, né, eles são juvenis, quando eles estão bem jovenzinhos, eles penetram na raiz. Eles vão desenvolver, aqui no detalhe tem um macho e uma fêmea, tem reprodução sexuada, só que primeiro eles precisam atingir a maturidade, né, de desenvolvimento para reproduzir. Então, eles vão alimentando ali dentro da raiz, sugando a seiva, né, e vão desenvolvendo, destruindo a raiz. E quando eles penetram na raiz, os nematóides do gênero meloidóide vai causando uma deformação. Por isso que cria esses nódulos horríveis, né? Vão matando, eles vão desenvolvendo. Então, o macho e a fêmea acasalam, o macho abandona a raiz já detonada, depois vai para outra raiz, né? A fêmea, ela vai desenvolver o saco de ovos, vários ovos que vão ser colocados ali, que depois que tem eclosão da fase juvenil, vai ali afetando outras raízes daquela planta. A movimentação de nematóide no solo, você sabe que é pequena, né? Precisa de ter muita umidade, só que eles não movimentam quilômetros, eles movimentam metros, centímetros ali. E então, por isso que o sintoma ali na lavoura, ele é observado em reboleira. Você não observa a área toda com aquele sintoma de amarelecimento, com sintoma de pouco desenvolvimento, porque a gente chama dessa presença em reboleiras. Para identificar, então, a presença de nematóide, de galha, é observar sintoma de plantas pouco desenvolvidas, amarelecimento, sendo que você está tendo adubação adequada, só que as plantas estão ali pouco desenvolvidas. Então, isso já é um caso de se observar. Irrigação sendo adequadamente disponibilizada para as plantas e você observa folhas murchas, né? Isso é uma evidência de poder ser a ocorrência de nematóide. Técnicas para identificação de nematóides nas áreas, observar se está ocorrendo reboleira, poder até retirar algumas plantas ali que estão com sintomas nessa reboleira para observar as raízes despauperadas, mortas, ou quando o nematóide de galha, aquela presença aqueles nódulos na raiz, queda de produção, plantas com sintoma de deficiência mineral, mal formadas, mesmo quando está tendo o suprimento ali de nutrientes ou por fertilização, ou por fertilização sólida, né? Para identificar a real espécie que está afetando, o que tem que ser feito? Coletar o material de raiz e de solo ali da planta com sintoma e enviar para o laboratório de nematologia, que vai fazer ali todo o processamento e identificar a espécie, né, a nível de espécie, que está afetando a sua cultura. Porque o diagnóstico de ocorrência de nematóide por meio somente de sintoma não é recomendado? Porque o sintoma de ataque de nematóide pode ser confundido com deficiência nutricional, estresse hídrico, ocorrência de alguma virose da bananeira, falta de aeração do solo, doenças relacionadas à destruição de raízes, absorvente, alguma doença fúngica que causa destruição de raiz, né? Por isso que é importante, quando você está tendo essas ocorrências, coletar um pouco de raiz, um pouco de solo e enviar para o laboratório.
Quando apresenta aquela nítida ocorrência dos nódulos, é fácil, só que não, outras espécies de nematóide que não são do gênero meloidóide, você não observa aquele nódulo. Então, pode achar que é nematóide, mas é uma doença fúngica, né? Então, por isso que sempre é importante, na dúvida, quando não é observado de forma muito nítida, não é o do gênero meloidóide, enviar amostras de raízes e de solo para análise. E que eu já falei, né, que a disseminação se dá principalmente por mudas, por movimentação do solo ali no preparo do solo antes do plantio. A disseminação também se dá na presença de plantas daninhas que hospedam esses nematóides. Cuidados para evitar a disseminação de nematóide. Evitar a utilização de maquinários agrícolas vindos de outras áreas que podem estar contaminados. Fez uma gradagem num talhão que está contaminado, vai para um talhão que não tinha nenhum nematóide, está levando ovos, formas juvenis de nematóide. As mudas certificadas, é outro ponto. Construir ele na entrada da propriedade um pé dilúvio, um rodilúvio, para lavar, desinfectar o pé dilúvio, os calçados de quem está chegando na fazenda, e o rodilúvio para lavar caminhão, trator, máquinas, ônibus, que está chegando com o pessoal que vai colher as bananas, porque na própria roda ali do trator, do ônibus, de maquinários, vem junto com as partículas de solo, ovos, formas juvenis de nematóide. Isso aqui é o rodilúvio. Passa e é pulverizado aqui substância para matar esses ovos e formas juvenis desses nematóides e também de outros problemas, para matar fungos que possam vir, né? Esporos de fungos. Isso é muito comum, esse rodilúvio, pedilúvio, em lavouras em pomares de laranja, para evitar a entrada da bactéria que causa aí o cancro cítrico. Isso é em grandes lavouras, em lavouras maiores, a gente observa muito isso. Porque também é uma doença que não tem cura depois de contaminado, né? As condições que favorecem: muda contaminada, planta daninha, que é hospedeira de nematóide, plantio de cultivares ou variedades susceptíveis, água de irrigação no suco, que essa umidade, o nematóide facilita muito a movimentação do nematóide na área. Condições de umidade e temperatura favorável. Como eliminar nematóide? Eliminar, gente, depois que está estabelecido, é bem complicado. Mas tem como conviver. Uso de matéria orgânica no plantio, uso de nematicidas no plantio, aquisição de mudas sadias, né? Plantio de variedades resistentes aos nematóides é outra forma de conviver aí. Eliminação de plantas daninhas, que podem ser hospedeiras, plantio de variedades resistentes, e irrigação por gotejamento ou microaspersão, para evitar os respingos de água, que levam também ovos e formas juvenis, vai esparramando ali, né? O que deve ser feito com plantas infectadas por nematóide? Recomendo eliminar essas plantas do local e retirá-las da área, tá? E retirar tanto a parte ali radicular também, para evitar dar alimento para esse nematóide. E colocar matéria orgânica ali no local, porque com matéria orgânica você também tem uma competição maior com os micro-organismos benéficos, esses nematóides, reduzindo o desenvolvimento deles. E, claro, se tem uma área com muita ocorrência no talhão ali, super problemático com nematóide, retira, colhe lá os frutos que tem que colher, retira tudo, faz uma rotação com uma cultura que não seja susceptível ao nematóide que está ocorrendo na sua área, tá? Manda uma parte de solo e raiz para um laboratório de nematologia, eles vão avaliar qualquer espécie. Você consulta aí um técnico, no caso nós, né? O produtor vai consultar um técnico, ou fazer uma pesquisa para uma variedade que não seja susceptível àquele nematóide que foi encontrado na área, e deixar aí, fazer esse plantio por 2 ciclos ou mais dessa cultura resistente a nematóide, para reduzir um pouco a ocorrência. Zerar é impossível,
mas reduzir um pouco a quantidade de nematóide na água. Bom, a parte da nossa aula teórica de hoje é isso, tá? Vamos encerrar aqui, deixando aí aberto para